Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, pela Casa do Samaritano, nesse dia tão especial, dia de Natal. Como é interessante, como é prazeroso e nada acontece por acaso, né? Como é uma bênção a gente ter a oportunidade de estar falando sobre a prece no dia de Natal, né? Mesmo que a gente saiba que Jesus não nasceu nessa época, mas para todos nós, né? É comemorado para todos nós pela tradição o nascimento de Jesus, embora não aconteça, não tenha acontecido. Sejam bem-vindos, Andréia, Laís, Ingrid, Fernando. Estamos aqui para mais um Evangelho pela Casa do Samaritano. Aqui é Mauro Aragão, trabalhador da Casa do Samaritano. Estamos aqui, como falei, repetindo mais uma vez, no dia de Natal. É um prazer enorme estar hoje falando com vocês sobre esse Evangelho e esse tema realmente fantástico, a prece, né? Eu acredito que cada um de vocês, cada um de nós tem uma história para falar sobre a prece. E esses capítulos, eles são divididos em alguns versículos e ficou, para mim, uma parte, a eficácia da prece. E isso muito me honra, porque eu tenho alguns exemplos na história da vida, como todos vocês devem ter alguns exemplos da prece, né? O que é que a prece tem feito de importante na vida de cada um de vocês? Então nós vamos falar desse título hoje. O capítulo é 27º, que tem como tema Pedi e obtereis. E ficou conosco a eficácia da prece. Bom dia, Andréia. Bom dia, Serina. Evangelho no Lar pela Casa do Samaritano. Aqui é Mauro Aragão. Então vamos começar a fazer essa leitura desse evangelho e conversar sobre a importância da prece, tá? Nós vamos lendo e comentando à medida que a gente for lendo. E se vocês quiserem participar, a hora que vocês se sentirem à vontade, com vontade de participar, é só emitir opinião, dizer o que vocês acham, né? E eu gosto muito dessa live interativa, né? Seja bem-vindo, João Gualberto. Então, assim, vamos lá. Eficácia da prece, né? O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de leis de Deus, né? Então, assim, é bem interessante isso. Muitos de nós pedimos muitas coisas apreensivos, né? E muitas vezes porque não fizemos o dever de casa ao longo do tempo. Então, algo nos aflige, algo nos incomoda, algo vem de uma forma muito intensa e forte. E a gente pede para que Deus, através dos seus espíritos iluminados, de Jesus e outras falanges, nos auxiliem naquele momento de dor. Então é perfeito esse pedido. O tema desse capítulo é Pedi e obtereis. Então, primeiro, a necessidade realmente de pedir, porque, como bem fala, algumas pessoas têm um argumento de que Jesus já sabe o que passa no nosso coração, ele já nos conhece a fundo, né? Deus nos criou, ele nos conhece a fundo, então sabe de nossas fraquezas, de nossas virtudes, então não precisaria que nós fizéssemos tanto, é só pedir e obtereis, e na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. O ideal é que
Na verdade, a gente está esperando muito mais do que realmente a função que tem a prece nos dias de hoje. E nós vamos falar um pouquinho à medida que a gente for lendo o Evangelho sobre isso, né? Sobre essa questão da gente pedir essa prece e querer que os nossos pedidos sejam atendidos, né? Na verdade, eu vou aproveitar para falar sobre isso. Nós muitas vezes estamos esperando o gênio da lâmpada com os 3 pedidos. Não é naquele estado do evangelho. Nós estamos pedindo o gênio da lâmpada para atender os 3 pedidos ou muito mais, porque sempre temos muito a pedir, no momento que a gente quer e do jeito que a gente quer. E não se trata de termos aqui o gênio da lâmpada. Se trata de pedir alguma coisa à espiritualidade, a Deus e a Jesus, e que isso seja atendido respeitando diversas leis, né? E é o que nós vamos dar continuidade aqui nessa leitura sobre esse atendimento aos nossos desejos, aos nossos pedidos, mas respeitando as leis, os desígnios, porque as leis de Deus foram colocadas para todos. Então, tem algumas até religiões que acham que vamos fazer esse pedido aqui porque nós somos eleitos, né? E porque nós somos eleitos, esse pedido que nós fazemos tem mais força, não é? Tem muito isso também. Tem algumas pessoas que às vezes não tem muito contato com a doutrina espírita e nos conhecem um pouco e dizem: não, faz uma prece aí porque tua prece é mais forte, é isso. Quando na verdade nós espíritas, que temos um pouco mais de leitura, sabemos que a força que a prece tem, a eficácia, está muito mais na vontade, está muito mais no merecimento, está muito mais na energia que nós colocamos nas palavras, na humildade, do que simplesmente a prece que tu faz é mais forte do que a prece que eu faço, né? Porque tu tens mais merecimento. Então, tudo isso não é analisado em cima do merecimento de quem está pedindo exatamente por outro. É um conjunto de situações que vai fazer com que a prece tenha realmente eficácia. Então, dando continuidade à leitura, sem nenhuma dúvida, há leis naturais imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim for, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer, pela sua iniciativa, pois acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Como o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre o qual está estabelecido o mecanismo, Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Quem de nós, sejam bem-vindos Vera, doutora Bianca, Geisa, Loja Amore. Então, assim, Deus não está, e os espíritos que servem nesse sentido, essas falanges, não está disponível para atender os nossos desejos no momento que nós queremos. Mas, ao mesmo tempo, nos coloca a vontade, a consciência e o discernimento para fazer os pedidos que nós achamos que precisamos em determinados momentos. Então, nos dá o livre-arbítrio e não existe, para quem conhece a doutrina espírita, não existe a fatalidade. Já sempre diz o nosso presidente
que fatalidade e acaso é o momento em que Deus não assina embaixo daquilo que acontece. Deus não está por trás. E Ele está sempre por trás de tudo, através das suas leis, através das falanges, que eu não vou dizer que alteram as leis. As falanges, elas na verdade colocam uma energia, muitas vezes, direcionam a prece, intensificam a força dessa prece para atender aquilo que nós necessitamos para evoluir, não aquilo que nós achamos que naquele momento é o melhor para nós. Nosso raciocínio é muito embotado, ele é muito em cima da ação e reação imediatas. Nós raciocinamos como se nós fôssemos pequenos animais ainda na busca da evolução e que aconteceu alguma coisa, teve uma reação imediata daquilo que aconteceu. Então quando a gente faz a prece muitas vezes a gente quer aquela reação imediata. E quando isso lá na frente acontece, nem sempre nós temos esse link para entender que aquele pedido que nós fizemos foi realmente atendido na medida das nossas necessidades, né? Tem uma história que lembra sobre, a história é até sobre memória, né, de Aristóteles, que há muito tempo atrás ele era meio que perdido, então ele conversava com as pessoas, não sabia direito o que é que acontecia. Então tem aquela história onde alguém pergunta para ele, você gosta do quê? Do que é que você gosta mais, Aristóteles? E ele diz, de ovo. E aí, 10 anos depois, aquela pessoa cruza com ele novamente e faz a pergunta, com o quê? Do nada. E ele responde, com sal. Então, esse link é que nós precisamos ter em relação à prece, ao entendimento das preces que nós pedimos. Para entender que aquilo que nós às vezes pedimos lá, que parece que não foi atendido, e a gente começa a reclamar, e eu estou sofrendo tanto, e começa a comparar com o vizinho. Aí quando entra nessa comparação, muitas vezes entra a vitimização. Minha prece não foi atendida, não tem eficácia, será que eu não tenho valor? Fulano de tal que faz isso ou aquilo do lado aqui, tá sempre bem. Eu rezo com tanta vontade, com tanto amor, eu ajudo o próximo, né? Tanta coisa que a gente fala nesses momentos e muitas vezes não somos atendidos na hora. Então esse raciocínio do Aristóteles é para servir um pouquinho da gente entender mais, se conectar mais com o universo, para entender essa resposta que Deus nos dá através dos acontecimentos da vida. Não é simplesmente aquele milagre do gênio da lâmpada que quando a gente quer, ou aquela criança mimada, né? Às vezes agimos muito como essa criança mimada. Eu quero isso, e quando não dá na hora que a gente quer, naquele momento, aí aquele choro. Mãe, da mesma maneira a gente age muitas vezes, né, com esse choro em relação a Deus, reclamando, né, chorando. A Andréa está falando aqui, infelizmente a gente dá mais atenção ao que não tem do que às inúmeras conquistas diárias. Perfeito, Andréa, realmente a gente entra numa zona de conforto, né, e não enxerga mais aquilo que tem, aquilo que conquista, não enxerga mais todo dia que você acorda, o corpo, a tua saúde, você está vivendo essa reencarnação, apesar do Covid, por exemplo, de você estar com saúde, com tua família, ter um alimento, ter um teto, tanta coisa que nós temos realmente para agradecer. E quando a gente pede e não é atendido naquela hora, muitas vezes vem esse desespero e essa vitimização, que é realmente e aí o sentimento de culpa, que realmente são perigosos e nos atrapalham muito, né, na nossa caminhada espiritual. Então vamos dar mais continuidade a um pouco mais do Evangelho, para a gente ir conversando sobre ele. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido.
que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo o pedido que lhe é feito, pois ele sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com o pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se dirige a ele com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Seja bem-vindo, Tássia, Nilma. Tem um exemplo bem interessante que está acontecendo agora de uma pessoa bem conhecida dos meios, né, espíritas, da área médica, que teve um problema de comprometimento de 50% dos pulmões. E aí, para alguns, poderia vir aquele desespero, aquela coisa: poxa, está no trabalho espírita todos os dias, atuando, é muito presente, é conhecido nacionalmente, conhecido internacionalmente, está passando por isso. Por que os bons espíritos não estão auxiliando nesse momento para tirar, já que ele tem tantos méritos, né? Só que nós não sabemos exatamente, quando nós estamos encarnados, o que nós fizemos, até que ponto estão as nossas situações, né? Até que ponto precisamos expiar ou passar por determinadas situações. E nós bem sabemos que as doenças servem para depurar aquilo que nós trazemos no corpo. Às vezes os tumores, no caso dos cânceres, servem para depurar algumas energias que estão cristalizadas em outros tempos. Então, assim, a espiritualidade apresentou nesse caso que, passando por essa situação do Covid, esse espírito, essa pessoa está depurando situações do passado. Situações que estavam cristalizadas no corpo astral, generalizando no perispírito, e que, quando vem para o corpo físico, para o parte somática, aquela cristalização daquela energia mais densa, ela vai se diluir no corpo. O corpo é uma das formas de diluir essas questões, essas marcações que existem no nosso corpo astral em razão da nossa ação contra as leis de Deus. Então essas leis, ao mesmo tempo, elas atraem para nós situações, para o nosso corpo e para a nossa vida, situações que vão permitir o reencontro, vão fazer com que se anule aqueles atos que tivemos contrários às leis de Deus. Então é dessa forma que as leis atuam. Então você faz uma prece para ser atendido, o que é que vai acontecer? Nesse caso, né? Tá cometido o Covid 50%. Se fez uma prece, tá muita gente orando. Então os médicos vão ser intuídos para que aquela pessoa atenue aquela questão, em relação a esse exemplo que eu estou falando do Covid. A equipe espiritual pode trabalhar passes para diminuir as dores ou diminuir a sensação de asfixia, por exemplo. Pode estar próximo a algum guia espiritual para que ele se sinta fortalecido e com mais coragem. Algum mentor pode estar intuindo e passando para ele o que nós acabamos de ler: a coragem, a paciência, a resignação. Só que às vezes o medo é tão grande, aquele desespero, ansiedade, que não dá para perceber. É por isso que a gente fala sempre nas boas vibrações. Quando a gente está nas boas vibrações, nós somos usados como instrumentos desses pedidos, dessas preces, para ajudar a aliviar, mitigar, abrandar a dor
das outras pessoas. Nós somos usados como instrumentos quando nós nos dispomos a estar nessas boas faixas vibratórias. Senão, a espiritualidade vai buscar sintonizar com outras faixas vibratórias que estão disponíveis para ajudar, disponíveis para atender esses pedidos e essas preces que foram feitas com tanto amor e tanta dedicação. Então a eficácia vem realmente desse merecimento, da nossa sintonia, da nossa fé. Tudo isso juntos vai fazer com que a prece tenha realmente eficácia. E me dirigindo agora a vocês, vocês têm exemplos de eficácia da prece na vida de cada um de vocês? Eu vou falando aqui, e se vocês tiverem alguns exemplos que possam falar da eficácia dessa prece, tanto naquele momento curto da lei da ação e reação rápida, quanto, na verdade, em situações um pouco diferentes, em que você fez a prece hoje, demorou algum tempo para ser atendido, né? E vamos ver esses exemplos que vocês possam ter, e nós vamos falando aqui dos exemplos de preces que nós tivemos, né? Assim, eu trabalho num sistema de atendimentos. Tanto fiz diálogos fraternos muito, pela Casa do Samaritano, por muito tempo, e por onde andei, né? Trabalho também com um serviço voluntário de atendimento. E eu me deparei muitas vezes, muitas situações, onde pessoas, em várias horas do dia, tanto no horário mais básico, pela manhã, ou como tarde da noite, havia algumas situações em que as pessoas estavam pedindo ajuda. Pedir ajuda com o coração é uma prece que você faz para o universo. Se Deus me ajuda, estou precisando de ajuda, e você age, procura alguém, liga, ou manda uma mensagem no WhatsApp, e nesse instante vem aquela intuição. E o que aconteceu uma das vezes? Eu já estava deitado e por algum motivo me deu aquela coisa, vou atender, vou ver, vou dar uma olhada no celular antes de dormir. Eu não estava esperando uma ligação especial de ninguém, nada tão urgente, mas eu fui lá. Basicamente, teve uma vez desse tipo, e teve uma vez que eu saí, eu acordei no meio da noite, fui ao banheiro e, vou dar uma olhada no celular. E olha, quando eu me espanto, tá ali, uma mensagem de pedido de socorro, desespero, pensando em fazer, ideações suicidas, pensando em fazer atos contra a vida, em completo desespero, mandando uma mensagem. E eu vi o tempo que a mensagem foi mandada para o tempo que eu atendi o telefone. Eu vi essa mensagem. E decorreu aproximadamente 7 minutos. Isso no meio da noite. Não foi uma ligação que eu escutei. Foi no meio da noite a intuição para atender um telefonema. Então isso é a eficácia da prece. É um exemplo da eficácia da prece. A pessoa fez lá, pediu com o coração, através de uma prece, ou pediu essa ajuda. E do outro lado, de alguma forma, eu fui intuído para ver esse celular no meio da noite. E acordei, podia não ter acordado naquele momento, não é? Mas não existe coincidências nesse mundo. Para a espiritualidade, a física quântica explica muito isso também. Então fui lá, atendi, conversamos ali e ao final fizemos a prece juntos. Eu disse, eu não vou fazer uma prece por você, nós vamos fazer uma prece juntos. E sugeri, como eu gosto muito de sugerir, Caritas. Prece de Caritas eu acho uma prece que foi uma revelação espiritual, né? Então, sugeri, fiz essa prece de Caritas e junto com a pessoa ao mesmo tempo, e logo depois ela sentiu esse alívio, e aí depois falou no outro dia que nem falamos muito porque ela adormeceu, né? Então eu, do meu lado, eu coloquei a intenção de ajudar também. Não foi só a prece que foi pedido e a intuição para atender, mas a intuição, a vontade de ajudar. Coloquei energia
Então precisamos colocar energia nas coisas que nós pedimos. Pedir com fé, com confiança, que nós somos sempre atendidos na medida do nosso merecimento que for necessário para nós. Precisamos nos situar em relação a isso, o que for necessário. A André aqui está falando, sim, meu tio saiu das ruas, parou de beber e usar drogas após muitos anos, a maior bênção de nossa família esse ano. Maravilha, André, é isso aí, a gente tem exemplos todos os dias, não é? É porque às vezes nós somos muito pidões, na verdade, e esquecemos de agradecer, como foi falado aqui. Então, assim, vamos ver aqui. André falou aqui, Maria também falou aqui. Ontem aconteceu isso com ela, pediu a Deus para ajudar. E a campainha daqui de casa tocou, olha aí. A gente tem tantos exemplos, né? E esses exemplos, eles servem de iluminação para as pessoas aqui que não acreditam às vezes, estão sem fé. Por quê? Porque às vezes não estão pedindo com a vontade necessária. Às vezes não chegou o momento, precisa passar por mais dor ainda. Mas a dor como ensinamento, não é a dor para maltratar ninguém. Isso é fantástico quando a gente pede com muito amor. Ah, sua prima veio ajudar. Maravilha, é isso aí. Pô, como a gente tem exemplos, né, de pedidos, de preces. Então, tivemos esse exemplo, né? E assim cada um de nós tem muitos dos exemplos. E muitas vezes nos falta visão para enxergar isso. Enxergar que às vezes o fato de você ver alguma coisa em um determinado momento, olhar para alguma coisa, enxergar aquilo que você não estava enxergando, você abrir o evangelho, você pedir ajuda, abre o evangelho em um determinado lugar, justamente naquele lugar que você precisa de ajuda. E a gente sabe que os espíritos, quando a gente abre o evangelho aleatoriamente, eles conduzem para que a gente abra o evangelho além das nossas energias, né? Por quê? Porque isso facilita a intervenção espiritual. A nossa energia, o nosso pedir obtereis, o nosso movimento em cima disso, não é? Então, quando a gente faz esse pedido e ele vem muitas vezes, como a gente está falando, no momento que é para vir, não é? No momento que nosso ego ali pede. A Dani aqui fala, sou médica e trabalho no SAMU. No meio do Covid pedi para não adoecer nem alguém na minha família. Mesmo com muitos companheiros adoecendo, nunca adoeci. Olha aí. A gente tem tantos exemplos disso, né? Adoro fazer isso, André falando. Sempre vem excelentes mensagens. Sempre vem excelentes mensagens. É assim, na verdade, a gente muitas vezes falta realmente a vontade e a fé quando a gente pede. Porque a gente não coloca amorosidade. Tem alguns textos que as pessoas rezam, que é mérito, claro, mas de uma forma muito seca. O coração está muito seco, né? Tá com muita ainda rancor, muito ódio, muito sentimento de baixas vibrações. Não facilita a intervenção das equipes espirituais. Precisa facilitar a vida. Não é só pediu e veio. Você precisa estar numa vibração, canalizar uma vibração para facilitar a intervenção das equipes espirituais. Tem casos, a gente vê na série de André Luiz, que os espíritos fazem um esforço enorme para ajudar. Mas a sintonia está lá, no pensamento que remói, de alguém que te fez mal, te maltratou, na vida de sofrimento, que meu pai não fez isso, que minha mãe... Eu gosto de conversar com uma pessoa sempre, quando eu vou ali na Raul Lopes correr, eu gosto de correr ali na Raul Lopes sempre, gosto de conversar sempre com ela, e que vende algum coco ali. A gente estava conversando, sempre uma vez ou outra ele vem falando, porque a minha mãe pagou a escola das minhas duas irmãs e não pagou a minha, porque que não precisava, e eu queria estudar de todo jeito. A pessoa que eu ajudei não me ajudou, não fez isso, foi me maltratar. Eu queria que fulana de tal fizesse isso, minha sobrinha, e não fez aquilo que eu quisesse. Olha o ego presente. A gente acha que existe sempre amorosidade, mas tem muito ego às vezes no nosso pedido.
É porque a gente quer que as coisas sejam, até o pedido para os outros é que a pessoa siga aquilo que a gente acha que a pessoa precisa seguir. Quando na verdade as experiências dela são outras, talvez ela não queira seguir aquilo que você quer. E você, com tanta vontade de ajudar, você quer. E quando não é atendido aquilo, quando Deus traça um caminho diferente, e que lá na frente a pessoa realmente conquista aquilo é que a gente vai entender que não era para atender esses pedidos, eles foram mal feitos, né? E a gente tem aquele exemplo na propaganda, eu não sei se era de uma bebida ou de alguma coisa, que diz: tome cuidado com o que você pede, não é? Tome cuidado com o que você pede, com a energia que você coloca nas coisas. E aí tem uns pedidos assim, eu queria algo assim, aí o gênio lá traz coisas super esquisitas. Eu queria uma pessoa da minha vida, ele traz a mãe, quando ele queria, na verdade, era uma companhia, uma companheira, né? Ou era um companheiro. Então, na verdade, é importante nós canalizarmos a nossa vontade, a nossa fé, trabalhar com esses três situações que foi falado aqui: coragem, paciência, resignação. Então, para finalizar, vamos continuar e ler esse trecho do capítulo 8 para a gente finalizar. Ele dá um exemplo aqui também bem interessante. Tomemos um exemplo. O homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um momento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Olha aí, ao acaso. Nada de acaso. Chega a uma elevação e descobre, ao longe, um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive. Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem, quando me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Olha que mensagem fantástica aqui sobre isso, né? Na verdade, esses temas têm muitas histórias, e me permita contar ainda essa história que eu achei muito interessante. Eu estava conversando com alguém que estava buscando uma dessas caminhadas espirituais. Então, ele buscou uma atividade que se chama visão. Sobe numa montanha, passa algum tempo, alguns dias, na verdade com acompanhamento, isso não é feito aleatório. Passa alguns dias numa montanha, sem beber e sem comer, né? Sem comer nada, comida natural, tradicional. Então, à medida que acontecem essas situações de privação, de situações básicas, questões básicas, o espírito começa a exercitar o desapego. É uma das formas que se tem, assim como alguns têm aquela caminhada lá do Chile, de Compostela, não é? Cada um tem a sua busca de iluminação espiritual. Então essa pessoa, ela buscou lá fazer essa visão da montanha, passar por essa situação, onde ficou privado de alimento. E tem um determinado momento, lá para o segundo, terceiro dia, ele tinha passado por alguns momentos com muita vontade de desistir. No primeiro dia, muita vontade de desistir desse processo de autoconhecimento, de desapego. E aí, com sede já... O primeiro dia começou tipo no sábado. Eram 4 dias. E aí com muita sede, com vontade de desistir, e fome. Aí resistiu ali, conseguiu. Aí veio o segundo dia, com muita fome, e a sede veio de uma forma muito forte. Quando na verdade um guia ou algo veio para ele e disse: sim, você está com sede.
Mas você já prestou atenção o tanto de ar que tem para você respirar e captar essa energia através do ar da natureza aqui nessa montanha? Você já prestou atenção a como você tem disponível muito ar para respirar? Olha o tanto de ar que tem. Olha aí. E naquele momento ele desfocou da água e começou a respirar. Sentia aquele ar que tinha da montanha, esqueceu, entre aspas, focou numa coisa diferente e aí sentiu essa energia, deixou de sentir vontade e continuou no desafio de passar esses 4 dias. Olha que belo ensinamento. Onde está o nosso foco, está a nossa energia, está a nossa atenção. Muitas vezes tem tanta gente passando por muitos sofrimentos e está doendo o nosso pé, o nosso pezinho está doendo. E aí tem gente ali passando fome, tanta gente, meu pé está doendo. Aí passa o dia reclamando que o pé está doendo. Não fiz de tudo, não estou conseguindo, papai. E muita gente precisando de ajuda. Então quando a gente foca muitas vezes na dor do outro, a espiritualidade, as nossas boas vibrações, as nossas energias, automaticamente o organismo secreta substâncias. Os guias nos auxiliam também. Aquele amor que nós vertemos em direção ao outro, nós primeiramente sentimos esse amor inundar o nosso corpo e a cura vem. Então, entre aspas, é tão simples e fácil cuidar do espírito e tratar a alma. Aliás, é simples, mas nem sempre é fácil. Por causa do nosso apego, da nossa teimosia. Então vamos colocar na busca da eficácia da prece a vontade, olhar para o outro, colocar energia e fé e vontade naquilo. E ter essas 3 questões. Coragem para enfrentar tudo isso, para aguardar. Paciência também para aguardar, para não blasfemar. E resignação. Para entender essas questões, ter essa paciência, Então que possamos fazer mais uso dessas preces todos os dias. Vamos pedir, mas vamos ter merecimento, trabalhar nossas boas vibrações e entender que essa conexão, nós somos espíritos eternos, então essa conexão não precisa pediu aqui e vai obter na mesma hora. Isso é pedido do ego, é o ego que pede quando estamos mimados ou vitimizando. Então vamos entender e nos conectar à espiritualidade, buscar esse conhecimento para a gente entender os desígnios e como funcionam as leis de Deus, Então nesse sentido vamos nos preparar para fazer a nossa prece de encerramento e a gente pode aproveitar nesse momento, nessa prece, mentalizar algo que nós queremos. Pode ser 1, 2 ou 3 pedidos. Vamos mentalizar algo que nós queremos. Vamos fazer 3 de repente, Pensem em 3 situações que você deseja muito que aconteça e vamos ver qual delas vai vir pelo merecimento, pela ação, em direção a isso, pelo merecimento. Começa a trabalhar isso e entender mais esses desígnios. Vai ser um exercício muito bom para o ego, para lidar com essa ascensão espiritual, para trabalhar esses conhecimentos da doutrina espírita. Então, mentaliza agora esses 3 pedidos, essas vontades, esses desejos que realmente vão auxiliar a sua vida. Logicamente, de preferência, vamos pedir virtudes, coragem, força e resignação. Mas não custa nada. Se tem algo que você consegue materializar, um objeto que vai te ajudar de alguma maneira a usar bem para ajudar o próximo, para se melhorar, por que não? Então vamos lá nos concentrar nesse momento, pedindo, mentalmente faz estes pedidos. Vamos trabalhar inicialmente uma prece de coração e vamos finalizar com um Pai Nosso, uma Ave Maria. Tá bom? Então vamos lá fechando os olhos nesse instante, tendo em mente esses desejos, isso que nós sentimos, que nosso coração está pedindo. Vamos nos concentrar nesse momento, para essa prece de encerramento. Deus Pai de infinita bondade, Divino Mestre Jesus, Espíritos amigos que sempre nos auxiliam, nossos mentores, que possam nesse momento estar presentes.
nesse evangelho, nessa nossa prece, que possam colocar coragem, força, determinação e discernimento para sabermos todos os dias o que é melhor para cada um de nós. Paciência, coragem, resignação, para lidarmos com todos os desafios, suportar as dores com força e coragem e ainda assim podemos auxiliar aqueles irmãos que estão ao nosso lado, que têm um pouco menos que nós, que sabem às vezes um pouco menos do que nós, que estão aflitos, que muitas vezes não conseguem raciocinar, porque estão pensando nos problemas, estão em desespero, que não conseguem ainda elevar suas vibrações. Então vamos colocar de lado todo o julgamento e toda a crítica e pedir de coração por esses irmãos de caminhada espiritual, pelos irmãos que estão passando por dificuldade diante do Covid, diante dos medos e das ansiedades, que essas energias dessas preces agora possam ser direcionadas para todos esses irmãos que assim necessitam, abrandando, aliviando todas as suas dores, todos os seus medos, ansiedades, sentimentos de culpa e tornando claro na mente de cada um deles que existem muitas alternativas, que existem muitas oportunidades, muitos meios, que possamos e que possam enxergar a presença de Deus na sua caminhada, através da fala de alguém amigo, através do canto dos pássaros que anima nossos dias, através do som melodioso do vento soprando sobre nossos cabelos, através daquela voz intuitiva que nos diz por onde seguir e o que fazer em momentos de total desespero. Vamos agradecer a cada um desses mensageiros do universo que fazem parte de nossa natureza, pois estamos sempre conectados, somos um só em relação a todas as energias da natureza e do universo. Muita gratidão a todos essas falanges e a Deus, a Jesus. E vamos encerrar agora com um Pai Nosso de muito coração, colocando muita amorosidade naquilo que precisamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Só avisando que nós temos lives todos os dias às 9 horas, nós temos o Enxugando Lágrimas, nós temos algumas lives às vezes às sextas-feiras, nós continuamos com os diálogos fraternos durante a semana e final de semana, semana inteira, tem aí no nosso Instagram, podem perguntar também, e estamos sempre aqui na medida do possível disponíveis e esperamos estar voltando a abraçar vocês o mais breve possível, trocar essa energia mais de perto, nos toques, nos abraços, nos beijos. Então, é com essas palavras e essas energias que eu me despeço de vocês, desejando um dia de muita paz, um Feliz Natal para todos vocês, suas famílias, os seus mentores, e desejando e aproveitando um feliz ano novo, de muita força, coragem, resignação, que Deus possa afastar os nossos medos, ansiedades, os nossos temores, dando coragem e força a cada dia, sempre nos fortalecendo todos os dias nessa caminhada espiritual e nesse momento de transição planetária. Então, gratidão por estar com todos aqui presentes e que esse próximo ano seja um ano de muitas realizações e que Deus conceda para cada um de nós
aquilo que nós precisamos, que nós merecemos, aquilo que nos vai fazer evoluir como espíritos em busca de nossa evolução. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Um ótimo dia.